Alquimia do Vinho e Queijos e Companhia realizam um encontro para ensinar a harmonização de queijos e vinhos. Foi muito bom o encontro no último sábado, que a gente traz para você os detalhes. Acompanhe. Aos poucos ia se formando um grupo de pessoas que participou de ensinamentos, como harmonizar queijo e vinho. Alguns deles já até se atreveram a fazer a harmonização. É o caso do Dr. Marco Aurélio Sírio. Olha, o degustar o vinho é muito importante e você tem que saber degustar. E aqui a gente vai ter uma noção para aqueles que não conhecem, né, a maneira de se apreciar o bom vinho e a combinação que ele pode fazer com determinado alimento. E para a gente, essa iniciativa aqui do Dr. Robert e da sua esposa é muito importante, que vem trazer uma outra seara para Teoflotone, né? Uma seara realmente de uma bebida que é o manjar dos deuses, né? O senhor já experimentou fazer algum tipo de combinação vinho e queijo? Já, algumas vezes já. Foi bem sucedido? Com certeza, com certeza. E essa é uma troca de experiências, oportunidades para também mostrar essa experiência hoje aqui? Não, aqui eu sou aprendiz, né? Aqui eu tenho muito que aprender ainda, né? São fórmulas diferentes, né? É bom que se diga isso. Com certeza, né? O Dr. Robson, ele é dedicado nessa seara, ele conhece o tipo de vinho, as uvas, né, que originaram esse vinho, a maneira de se degustar. Então a gente aqui está aprendendo, né? São experiências que a gente vai assimilando. E na sua combinação, o que foi usado? Um vinho nacional ou o senhor preferiu aquele que vem de fora? Eu gosto muito do vinho da Serra Gaúcha, né? Um Cabernet Sauvignon da Valduga, mas gosto dos vinhos da África do Sul, vinhos do Chile, que são muito importantes, são maravilhosos, e a Argentina, né, Mendoza, que é um ambiente que é onde existem inúmeras vinícolas, né, e estão invadindo o Brasil, que são vinhos maravilhosos. O queijo só tem que ter a procedência. O queijo tem que ser. O queijo, nós temos aqui uma queijaria próxima em Valadares, que foi premiado aí no último concurso nacional de queijo, e são queijos de diversas espécies. Inclusive, fiquei sabendo que aqui tem dele hoje. Outros nem entendem de vinho, estavam ali com o intuito de aprender. Busca de conhecimentos, né? O vinho é uma bebida muito agradável, é uma bebida diferente, né? De sempre estar tomando cerveja, essas coisas, mas o vinho é uma nova vivência em termos de bebida, né? E uma coisa que a gente tem que apreciar muito. O senhor está aqui hoje como um verdadeiro aluno, porque me falou aqui nos bastidores que não tem experiência com vinho. Nenhuma. Então essa harmonização de queijo com os vinhos é interessante, certo? Então veio para aproveitar, degustar, aprender para depois replicar isso no convívio social. Isso, exatamente. Só indica esse tipo de encontro as pessoas que não acompanham? Sim, aqui em Teoflotone sempre já teve antes, né? Se não me engano, o padre Luciano Laval sempre promovia. E é bom que o delegado, o Dr. Rob, está voltando isso ativo, isso é bom. Tá? Robert Levi, exímio conhecedor, passou um pouco dos seus ensinamentos através deste encontro. A gente vai pincelar, falar os princípios da harmonização de queijo e vinho, falar como que é feita uma degustação de vinhos, como que é feita uma harmonização e colocar essa teoria na prática. Então, primeiro a gente faz uma explicação teórica rápida, para não ficar maçante, chato, só para nivelar mesmo o pessoal, e depois nós vamos na prática para saber se aquilo é verdade ou não. Ela vivenciar, ela ter essa experiência de harmonização de queijos e vinhos. Eu estou no mundo do vinho por causa da minha família mesmo. Meu avô era francês, ele veio para o Brasil, ele era representante de tecidos de uma indústria francesa. E na época da Segunda Guerra Mundial ele participou da resistência francesa, quando Charles de Gaulle veio aqui, deu o título de cônsul da França para ele. Então a minha avó ia no Palácio da Liberdade ensinar as primeiras damas etiqueta, essas coisas. Primeira coisa, hoje nós temos basicamente dois tipos de vedanas. Rolha e screw cap, tampa de rosca. A rolha muitas vezes ela pode ser sintética ou de cortiça.
tá? A Screwcap, ela veio através do pessoal da Austrália, da Nova Zelândia. Eles que gostam muito de usar. Essa segunda, tá vendo? A gente corta aqui, nessa segunda, tá? Não tem problema nenhum. Agora, a etiqueta do mundo do vinho, o sommelier, ele vai cortar aqui, ó. Aqui, aparentemente, mas com a ajuda de um paninho a gente pode ir para garantir. Porque, por exemplo, alguns vedantes, o próprio de chumbo, vocês podem ver, pode passar aqui, ó, não há infiltração. Perfeito. Não, tá perfeito, é um vedante perfeito. E por que hoje não existe mais o Beaujolais? Pode acontecer. Por quê? Pra gente sentir os primeiros aromas, a gente cheira, ó, pra mim vem muita fruta, tem erva, muita fruta prática fácil. Aí a gente vai lembrar das harmonizações. Nós temos o queijo fresco, curado e azul. Aqui a gente vai ter fresco, vai ser o búfala, a gente vai ter um meia pura, a gente vai ter uma espécie de... Não existe, vamos dizer assim, uma harmonização absoluta. A harmonização, ela vai muito de acordo também com a nossa experiência. Tem algumas regras que elas são mais rígidas. Para mim aqui ele tem o quê? Uma cor clara, e tem uma cor amarela com alguns reflexos esverdeados, um queijo muito salgado. Alguém conhece o queijo do reino aqui, que tem muito em Juiz de Fora, aquele queijo duro, bem salgado, junto com um DV catena desse, vai conflitar, vai dar problema, por causa da quantidade de sal e do tanino do vinho. Na harmonização, a gente deglute, mastiga, engole, para depois tomar o vinho, tá? Assim era na primeira que eu fiz, mas em 2022 eu descobri que tem umas escolas aí, Nutella, que já tá colocando comida junto com o vinho. Eu fico pensando assim, deve ser uma coisa meio de malabarista, né? Porque você comendo, enfia o vinho ainda, aquele queijo na boca, o vinho na boca, eu acho que é uma coisa muito esquisita. Quem não teve a oportunidade de obter conhecimentos deverá se preparar para o próximo encontro, que ainda não tem data marcada, mas que acontecerá muito em breve. Haverão outros encontros, esse é só o primeiro. Já tem data prevista? Ainda não. Parabéns ao Robert Levy e todo o pessoal aí da Queijos e Companhia, né, também da Alquimia do Vinho, por esse trabalho interessante, ensinando, né, aquelas pessoas que curtem, que gostam de degustar o bom vinho, saber, conhecer um pouco mais sobre o vinho. Parabéns pela iniciativa. Que venham outros encontros e que você que está me ouvindo, que está me acompanhando pelo YouTube, possa participar.